João capítulo 20, versículos 26 a 29, é o nosso texto de meditação. E assim passamos a ler. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles também. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavras de salvação. Oremos a Deus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, lemos as tuas sagradas letras. Permita que o teu Espírito Santo venha nos ensinar para que andemos e vivamos de acordo com a tua santa vontade. E esta palavra transforme as nossas vidas para que produzam obras de fé e de justiça. De hoje para sempre. Amém. De antemão, queremos saudar os estimados irmãos na bendita paz de Deus. Depois de uma semana longa, cheia de trabalhos intensos, com imensas e profundas reflexões em torno da paixão e morte de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, hoje temos por refletir no tema que diz: põe o teu dedo aqui. Põe o teu dedo aqui. Estamos diante do evangelho focado aos novos crentes e não crentes ou não cristãos, aqueles que procuram a verdade, onde João dá provas de que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e todo aquele que nele crê não perece, mas tem direito à vida eterna. No texto de hoje, João nos traz a realidade da segunda aparição de Jesus ao coletivo de discípulos, no 8º dia depois da sua ressurreição, isto é, no segundo domingo. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo, encontramos que Maria Madalena, quando viu Jesus, recebeu a orientação de ir comunicar aos discípulos sobre sua ressurreição. E ela transmitiu a informação. Na tarde do mesmo dia, Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos, de forma coletiva, na ausência de Tomé. Quando Tomé regressa, recebe a grande novidade dos seus companheiros, dizendo que o Senhor estava aqui conosco, afinal ressuscitou verdadeiramente. E ele responde: parem com essa história, porque achou que aquilo era apenas um conto de fadas. Por isso, de boca cheia, ele disse: enquanto eu não puder ver primeiro nas suas mãos os sinais de onde foi pregado, para, em segundo lugar, pôr o meu dedo na ferida das suas mãos e confirmar com o terceiro passo de pôr a minha mão ao lado onde foi ferido, de maneira nenhuma o crerei. Então, o 8º dia chegou e calhou outra vez no domingo seguinte. Claramente, o autor nos mostra que, neste dia, os discípulos estavam mais uma vez reunidos, incluindo o duvidante Tomé. E aí, com as portas trancadas, com medo de que as autoridades religiosas que assassinaram Jesus não lhes custaria nada fazer o mesmo com seus discípulos mais próximos, Jesus também surpreende
entra da mesma maneira que tinha entrado na primeira ocasião e lhes desejou outra vez paz. Paz seja convosco. Seguidamente dirige a mensagem a Tomé e no versículo 27 o Senhor usa as mesmas palavras que Tomé utilizou quando duvidou dos seus companheiros. Disse Jesus: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Agora pergunte, como é que Jesus sabia que Tomé havia dito tais palavras? Se a primeira vez Jesus e Tomé não tinham encontrado-se. Nesta ocasião, Jesus, depois da ressurreição, já não andava de um lado ao outro com os discípulos, porque devíamos deduzir que um deles é que transmitiu esta informação a Jesus. Mas os irmãos se recordam daquela história das duas moedas da viúva que colocou no gasofilácio, em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. Quando no templo os ricos ofertavam, e Jesus viu também uma pobre viúva que lançou as duas moedas no gasofilácio como sua oferta. O que é que Jesus disse a seus discípulos? Todos esses ofertaram o que lhes restava, mas essa mulher deu tudo o que tinha. Lembram-se ainda do paralítico que foi levado a Jesus para ser curado? Não havendo espaço, foi necessário que, na verdade, se abrisse uma parte do teto e ele fosse colocado na presença de Jesus. Quando Jesus disse ao paralítico que os teus pecados estão perdoados, os escribas que estavam no meio da multidão reclamaram no fundo dos seus corações, defendendo que o único que tem poder e que está autorizado em perdoar os pecados é Deus. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Tanto nestes textos quanto ao assunto de revelar as palavras de Tomé, que queria provas palpáveis, aqui Jesus comprova a sua onisciência, que mostra que ele é Deus imanente. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe tudo o que os filhos dos homens falam e fazem. Não importa o tempo nem a distância. Põe o teu dedo aqui. A mente de Tomé tinha desenhado os métodos de como iria comprovar se era o verdadeiro Cristo pregado no madeiro. Mas quando Jesus chega e lhe convida para concretizar o seu plano e acabar com suas dúvidas, o assangue lá põe saco. É como se tivesse a sonhar, mas era uma realidade. É conforme tem acontecido com certas pessoas. A pessoa fala ou inventa alguma coisa sobre alguém para outra pessoa. Depois que lhe chamarem para repetir as mesmas palavras que havia dito na presença da pessoa em causa de quem se fala, automaticamente fica engasgada. Estamos a ver bem quando uma criança lhe desconfiam e lhe dizem que costuma roubar em casa e ela nega. Sabe como fica no dia em que for apanhada com a boca cheia da batata doce? É assim que Tomé foi surpreendido. A única alternativa que lhe restou foi de exclamar: Senhor meu e Deus meu. O conselho lhe foi dado por Jesus: não seja incrédulo, mas crente. Com essas palavras, Jesus só queria dizer-lhe que tenha fé. Por isso, até hoje, o Senhor nos aconselha para que tenhamos fé. Todas as dúvidas de Tomé foram removidas. Foi necessário que Jesus aparecesse outra vez
para que Tomé não fosse o único dos discípulos sem prova da ressurreição, porque ele serviria de isca fundamental de Satanás para contrariar e difundir a ideia de que a história da ressurreição de Jesus é uma farsa, é uma invenção. Por isso, sejamos parte da maioria que Jesus disse que são bem-aventurados aqueles que, mesmo não vendo os acontecimentos do momento, creram. Ou então a minha irmã também quer ser como Tomé, o meu irmão também quer ser como Tomé, só quer ver e tocar Jesus fisicamente, só assim que vai crer e confiar nele. Não é necessário. Não permita ter uma fé baixa como a de Tomé. Pelo menos Tomé mostrou diferença de que desde a ressurreição ele foi o primeiro a reconhecer a divindade de Jesus ao dizer: Senhor meu e Deus meu. E o que cada um de nós tem a dizer perante Cristo que morreu e ressuscitou por nós, por causa dos nossos pecados e nos dar a salvação de graça? A resposta cada um de nós sabe, mas que cada qual reflita nisso e encontre palavras e ações certas que fortaleçam a sua comunhão com o Senhor, que ajudem a ter a verdade no coração e coragem de testemunhar ao mundo sobre esse grande e único Salvador da humanidade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe de hoje para sempre. Amém.